Olá, tudo bem com vocês? Nessa sessão de vídeo, eu vou dar algumas dicas de como nós podemos resolver alguns problemas, e nesse caso, problemas relacionados à escavação de túneis, né? Eh, Essa é uma aplicação bastante frequente da topografia e eu achei legal passar para vocês o que normalmente é feito em algumas situações relacionadas a esses problemas de escavação, né? Então vamos lá. Vou ler rapidamente aqui a proposta do problema, né? Então tá lá. A figura abaixo representa a seção transversal do túnel de uma ferrovia, né? A linha contínua, e o projeto do gabarito do maior veículo que passará através desse túnel, né? Então, essa linha do maior veículo é a linha que está tracejada aí em vermelho. Como é possível verificar no trecho circundado, haverá problemas de obstrução à passagem, pois a escavação do túnel não foi suficiente para a passagem livre. Então dá para a gente perceber aqui que nessa região, a gente vai ter uma obstrução na escavação à passagem desse maior veículo. Esse é um problema que nós chamamos de underbreak, né? Então, na hora da escavação, você escavou menos do que deveria para poder ter a passagem livre nesse caso, né? Com auxílio de uma estação total, visando dois prismas fixados diretamente na escavação do túnel, que está lá o detalhe, né? Está aqui o detalhe sem escala. E sabendo que serão necessários ainda 15 centímetros na vertical de escavação para ambos os pontos para desobstrução, pede-se calcular as novas cotas dos pontos de escavação. E aí tem os dados. Fundamentalmente, aqui é apresentado um problema que vai ser resolvido com o cálculo de cotas usando uma estação total. Então, resgatar um pouquinho daqueles conceitos que nós vimos nas aulas de laboratório, quando nós calculávamos as cotas a partir de vértices da poligonal, por exemplo. Então, nós estacionávamos o ponto na poligonal, visávamos uma referência e depois, nos pontos de detalhe, nós fazíamos as medições de ângulos horizontais e verticais, né? E as distâncias para poder calcular a posição e a cota, né? Então, fundamentalmente, isso aqui é um problema, né, de cálculo de cota, como a gente pode ver aí, né? Então, quais os conceitos que a gente tem que lembrar, né? Quais os conceitos que a gente tem que lembrar para tentar resolver esse problema? O primeiro é o do ângulo zenital, né? Então nós vamos ter aí a estação total, que está visando esses dois prismas que estão fixados aí, o prisma 1 e o prisma 2, né? Então nós temos aqui, ó, o zênite. Esse aqui é o ângulo zenital para o prisma P1 e esse aqui é o ângulo zenital para o prisma P2. Opa, esse ficou um pouquinho fora. Vamos voltar aqui. Esse aqui é o ângulo zenital para o prisma P2. Então, o primeiro conceito que a gente estabeleceu aqui é a referência para o ângulo zenital. Isso a gente está fazendo uma recordação também, né? Então, o ângulo zenital. O segundo conceito, que também é bastante importante, é que nós medimos as distâncias, né? E podemos também calcular outras distâncias. Então, relembrando, a distância efetivamente medida pela estação total é a distância inclinada, né? Essa distância que aparece aqui, ó, D. E vamos até colocar DI também, que é a distância inclinada, para, nesse caso, para o prisma 1. Né? Então, esse aqui, DI P1. E aqui, DI P2 para o prisma 2. Então, relembrando, as distâncias efetivamente medidas pela estação total são distâncias
inclinadas. Então, quando eu falo aqui distância medida, então a gente está falando em distância inclinada, tá? Então, aqui esse é o segundo conceito, né, da distância inclinada. E aí depois, o terceiro conceito que é importante para a resolução desse problema é o delta, né? Vocês estão lembrados que o delta ele é sempre a diferença ou a separação, ou a gente pode até chamar de distância mesmo, né, entre o centro óptico do prisma e o centro óptico da estação total. Então, no caso de P2, do prisma P2, né, eu vou colocar um pouquinho para cá, ó, né? Então, esse aqui é o centro óptico da estação total e esse aqui seria o centro óptico do prisma. Então, a gente tem aqui essa separação que é o delta, vamos chamar aqui de delta P2, né? Delta P2. E como é que a gente vai calcular o delta P2? Então, definimos o conceito, né, do delta, que é a separação entre o centro óptico do prisma e o centro óptico da estação total. E agora o cálculo, né, do delta P2, por exemplo, né, delta P2 vai ser igual a quanto? Vejam só que o delta P2 que está aqui representado, né, o delta P2 que está aqui, ó, ele vai ser o cateto adjacente ao ângulo zenital, né? Então, se ele vai ser o cateto adjacente ao ângulo zenital, nós temos, no caso desse triângulo, a hipotenusa como sendo a distância inclinada, a distância medida. Então, delta P2 vai ser igual ao DI P2 vezes o cosseno do ângulo zenital, que está aí proposto como, vamos chamar aqui de ZP1. Tá? Então, esse vai ser o cálculo do delta P2. O delta P1, obviamente, vai ter exatamente o mesmo cálculo, porém com a distância inclinada P1, né, e o cosseno do Z. Opa, perdão, aqui eu coloquei errado, ó. Aqui é ZP2, né? Agora sim, né? No cálculo do delta P1, a gente vai usar DI P1 vezes cosseno de ZP1, tá? Mesma coisa. Calculando os deltas, né? Sabendo, ou lembrando também, né, que a cota aí nos dados, né, estão aparecendo. A cota da estação total está estabelecida aqui, né, que é uma cota que pode ser arbitrária, né? Normalmente nas obras não são arbitrárias, né? A gente tem lá uma cota bem definida, mas aí depois a gente também tem, lembrando, a altura, o valor da altura, né? Da altura do instrumento HI, que está aqui. Então, assim, para a gente calcular a cota lá do prisma, tanto do P1 quanto do P2, a gente vai precisar dessa altura do instrumento aí. E vamos precisar também da altura do prisma, né? Da altura do prisma, que aqui para a gente, ó, vai aparecer no centro óptico do prisma, né? Então, essa distância vai ser a distância, né, do centro óptico do prisma até o ponto onde a gente vai ter lá a escavação, né? Então, tem essa altura do prisma, que normalmente nos levantamentos que a gente faz, a altura do prisma, a gente está colocando a ponta do bastão do prisma no terreno, né? E aqui ele está invertido. Ele está invertido porque ele vai ser fixado na parede do túnel para a gente determinar a cota, né? Então é isso. Essas são as dicas para a resolução de problemas como esse. Lembrando que essa é uma aplicação da topografia, no caso da escavação de túneis, mas que também está bem condicionada ao que a gente viu lá nas aulas de laboratório, nas aulas de campo, no cálculo das cotas utilizando a estação total. Tá bem, então? Então é isso aí. Muito obrigado. Até mais.